Hola chicos, ¿cómo están? Espero que muy bien, porque hoy empezamos con más una clase de español y vamos a empezar una nueva unidad 2, que está en la página 20 y 21, y que el nombre de esta unidad es la representación de la irrealidad o de la realidade, certo? Que seria a representação da irrealidade e da realidade. E nós temos aqui que os objetivos de esta unidade es de identificar algunos estilos, pintores y escultores, expresar deseos y hipótesis y probabilidades, expresar cantidad, identificar las obras de arte de algunos artistas hispânicos. Então, a gente será capaz de identificar estilos, pintores e escultores, expressar desejos, hipóteses e probabilidades, expressar quantidade e também de identificar as obras de arte de alguns artistas hispânicos. Isso depois que nós terminarmos de ver todos os conteúdos da unidade 2. E para começar o assunto, aqui temos 4 perguntas que vocês devem fazer aí sobre este novo assunto, né? Esse assunto artístico. Então, nessa sessão que sabes, ustedes tienen 4 perguntas para contestar, para responder. Então, vamos ler. Primeira pergunta. Las obras de arte, como la pintura ou la escultura, te llaman la atención, né? Então, essas obras de arte, como a pintura e a escultura, te chamam a atenção? Aí você vai colocar se sim ou não. Sim ou não. Segunda pergunta. Sabes o nome de algum pintor ou escultor? Então, você vai colocar sí, yo sé, e coloca o nome desse pintor ou escultor. Ou não, não sei, que é impossível que não sepa, né? Ustedes tienen clases de artes e tenho certeza, né, que sabem algum pintor ou escultor para poner acá. Então, não deixem de escrever. Después, tercera pregunta, ¿prefieres las manifestaciones artísticas que representam la realidad ou la irrealidad? E por quê? Então, aqui é uma questão de preferência, né? Se você prefere as manifestações artísticas que representam algo da realidade, né? Algo real, ou da irrealidade, então algo mais fantasioso. Aí você vai responder qual das duas você prefere e por quê. Na próxima, vocês têm, ¿crees que solo hay produções artísticas dentro de los museos e galerias de artes? Então, o que vocês têm aí? Você acredita que somente a produção, né, produções artísticas dentro dos museus e galerias de arte? Você acha que as produções, o que é considerado arte, tem que estar dentro de um museu, uma galeria? Ou não precisa, né? Então, você vai responder aqui em espanhol, né? Então, você fala assim, no, creo que produções artísticas podem estar por toda parte, ou sí, creo que há produções artísticas só dentro de museus e galerias. Aí você responde conforme for a sua opinião. Aí nós vamos logo abaixo na seção aí o quadrinho a empezar, e aí tem a seguinte pergunta. Escute um reportaje sobre arte urbano e seleciona verdadeiro ou falso de acordo com a gravação. Então, aqui nós vamos ouvir uma reportagem e vocês têm aí algumas afirmações de A, E, que vocês vão aí marcar falso ou verdadeiro, tá? Segundo o que nós vamos ouvir. Então, a letra A, por exemplo, a pintura é uma manifestação artística que existe desde há muito tempo. Se você ouviu, né, e aqui na nossa reportagem a gente ouviu que isso é uma coisa verdadeira, você vai colocar verdadeira. Se não falou na reportagem, então vai colocar como falso, tá bom? Então, vamos ouvir com muita atenção agora o áudio para que vocês façam o exercício. Então, vamos lá. Unidad 2. Página 21, actividad 1 y página 22, actividad 2. Movimiento en las calles. La historia de la pintura va desde la prehistoria hasta la edad contemporánea. Todas las representaciones realizadas con las diferentes técnicas y cambios se combinan en el contexto histórico y cultural del arte. La modalidad de plasmar imágenes ha adoptado diferentes formas, según los distintos medios y métodos que la han mantenido en constante cambio desde su invención.
Automáticamente la pintura ha evolucionado, adaptándose a cada época, así como los métodos empleados para realizarla. En la actualidad han surgido diferentes técnicas para pintar, dando paso a lo que hoy se denomina arte urbano o arte callejero. Nacido de la expresión inglesa street art, hace referencia a todo el arte de la calle, algunas veces ilegal. El arte urbano engloba tanto al graffiti, los bailes y competencias callejeras, como a otras formas de expresión artística que tienen como escenario lugares públicos bastante transitados, pretendiendo sorprender a los espectadores. Suele tener un llamativo mensaje subversivo que critica a la sociedad con ironía e invita a la lucha social, política o simplemente a la reflexión. Sin embargo, existe cierto debate sobre los objetivos reales de los artistas que actualmente intervienen en el espacio público. Muy bien, entonces ustedes oyeron el reportaje y ahora van a poner verdadero o falso las afirmaciones acá, ¿cierto? Si no entendieron bien, entonces oigan nuevamente, ¿né? Oigan nuevamente, volviendo el video, ¿cierto? Ahora nosotros vamos a la página 22. En la página 22 tenemos ahí, escucha nuevamente y lee el reportaje y luego haz las actividades propuestas. Entonces, acá tenemos por escrito la reportaje, né? Mejor, el reportaje que oímos. Entonces, acá tenemos movimiento en las calles, que dice, né, história, que vai falar um pouquinho sobre a história desta arte. A história de la pintura va desde a pré-história hasta a edad contemporânea. Todas as representações realizadas com as diferentes técnicas e cambios se han combinado em el contexto histórico e cultural del arte. La modalidad de plasmar imágenes ha adoptado diferentes formas según los distintos medios y métodos que la han mantenido en constante cambio desde su invención. Então, o que está falando aqui? Que a pintura ela vai desde a pré-história até a idade contemporânea, moderna, e todas as representações realizadas com as diferentes técnicas, né, e mudanças se combinam no contexto histórico e cultural da arte. A modalidade de você transferir aí imagens adotou diferentes formas, segundo os diferentes meios e métodos, que têm aí mantido uma constante mudança desde sua invenção. Automaticamente, a pintura ha evolucionado, adaptando-se a cada época, assim como os métodos empleados para realizar. En la actualidad han surgido diferentes técnicas para pintar, dando paso a lo que hoy se denomina arte urbano ou arte callejero. Então, automaticamente, a pintura evoluiu, adaptando-se a cada época, assim como os métodos usados para realizá-la. Na atualidade, surgiram diferentes técnicas para pintar, dando passo, né, dando origem aí o que hoje se chama arte urbana ou arte da rua, certo? Depois, nós temos aí o próximo parágrafo que vai dizer: nascido de la expressão inglesa street art, hace referência a toda a arte de la calle, algumas vezes ilegal. El arte urbano engloba tanto el grafite, a los bailes e a las competencias callejeras como outras formas de expressão artística, que tienen como escenário lugares públicos bastante transitados, pretendendo surpreender a los espectadores. Então, a gente tem aqui que street art faz referência a toda a arte que é realizada na rua, algumas vezes até ilegal. Essa arte urbana engloba tanto o grafite como as danças, né? E as competições que são realizadas na rua, né? Como outras formas de expressão artística, que tem como cenário lugares públicos bastante transitados, né? Com bastante trânsito de pessoas, pretendendo aí surpreender os espectadores. Então, qualquer tipo de arte aí que é realizado na rua, no público, assim, no lugar público. Suele tener un llamativo mensaje subversivo que critica a la sociedad con ironía e invita a la lucha social, política o simplesmente a la reflexión. Sin embargo, existen cierto debate sobre los objetivos reales de los artistas que actúan ou intervienen en el espacio público. Então, nós temos aqui que esse tipo de arte costuma, né, suele,
ter uma mensagem chamativa, que critica a sociedade com ironia, que convida à luta social, que convida aí também à política ou simplesmente a uma reflexão. No entanto, existe certo debate sobre os objetivos reais dos artistas que atuam, né, e intervêm nesse espaço público. Então, tem pessoas que apoiam, tem pessoas que não concordam com esse tipo de arte que é realizado na rua. E agora, sobre esse texto, vocês vão responder as questões na sequência. Vocês têm aí a questão 3, na página 23. A questão 3 diz: seleciona a alternativa cujos elementos têm relação com o arte del período de la pré-história ou que se referem ao arte contemporâneo. Né? O de ustedes está um pouco distinto. De ustedes disse que para marcar P, né, com elementos que têm relação com o período da pré-história, e C com os que referem à arte contemporânea. Então, por exemplo, assim, letra A, el quehacer artístico que se desarrolla em nuestra época, certo? Então, que é isso? O fazer artístico que se desenvolve em nossa época. Ele é algo que se refere aí ao contemporâneo ou à pré-história? Né, que se desenvolve em nossa época é a arte contemporânea. Então, aqui você tem que colocar C. Agora, o restante, vocês vão marcar, né? E depois nós vamos corrigir. Então, por exemplo, pinturas rupestres. Elas são de que época? Contemporâneo, de arte contemporâneo ou de la pré-história? Aí vocês vão marcar aqui. Aí vocês vão ler, ó, pinturas hechas a partir do século XX. Elas são consideradas pré-história ou contemporânea? Então, vocês vão relacionar aí, né? Colocar C ou P para as afirmações aqui. Na sequência, vocês têm o exercício 4, que vai dar alguns exemplos, né? De 3 tipos de arte urbano, por meio de los cuales los artistas callejeros expresan sus mensajes visuales por la ciudad, relacionando as imagens com o tipo de arte correspondiente. Então, vocês têm aí a letra A, o muralismo, né, que é o tipo de mural, né, que as pessoas fazem aí nas ruas. Temos aí o grafite, que é outro tipo de arte da rua. E, por último, o estarcido. Estarcido é quando a gente tem aquelas pinturas na parede feita com stencil, né? E aí, vocês têm que relacionar esses três tipos de arte com a descrição delas, certo? Aí vocês vão relacionar com o texto que se refere a ela, tudo bem? Depois, nós temos na página 24 a parte, né, a seção Cajón de Letras, que seria a caixa de letras, e nós vamos ter aí um pouco de vocabulário. E mais duas atividades, duas questões. Então, nós vamos começar aí, lendo, e vocês vão marcando o significado dessas palavras. Então, temos aí, las artes, que são as artes, e temos aí, la pintura e la escultura, a pintura e a escultura. Temos aqui o museu, la galeria de arte, a galeria de arte, la exposición, a exposição, el estudio de um pintor, né, que é o estúdio de um pintor, ou eu posso falar o ateliê. Temos aí, né, el taller de um escultor, né, que é a oficina, taller, oficina do escultor. Temos aí el quadro, que é o quadro, no português, la pintura al óleo, que é a pintura a óleo, la aquarela, que é a aquarela, temos aqui el fresco. Isso aqui, no português, a gente fala afresco, que é um tipo de pintura, tá bom? El grabado, isso aqui, gente, em português é a gravura, tá bom? Então, anotem aí. El grafite, que é o grafite, el bajo relieve, que é o baixo relevo, também é um tipo aí de pintura. El caballete, que é o cavalete, que é aquele suporte que a gente coloca a tela para pintar. Temos aí el lienzo e la tela, que é a mesma coisa, essas duas palavras significam tela, né,
para pintura. E os pinceles, os pincéis, la paleta de colores. Então, é aquela paleta onde a gente coloca as tintas, né, as cores. La piedra, a pedra, né, que o escultor usa. La madeira, que também pode ser usada aí para o escultor, a madeira. La arcilla, que é a argila, tá bom? Arcilla, argila. El hierro, que é o ferro. E terminando com el martillo e el cincel, que é o martelo e o cinzel, tá? Que é aquele que eu uso para talhar aí pedra, madeira ou ferro aí na escultura, né? Que o escultor utiliza. Então, este é o vocabulário. E no exercício 1, ele está pedindo para você selecionar aí, marcar E para os términos que estão relacionados com escultura, e P nos que se referem à pintura, e A nos que correspondem a ambos tipos de arte. O meu está aqui para selecionar uma dos três, mas de vocês vão marcar se usa P para a escultura, ou melhor, P para a pintura, A para tanto pintura quanto escultura, e aí nós temos que E para escultura, certo? Então, por exemplo, ó, museu. Então, museu, ele se refere a quê? A pintura, escultura ou aos dois? Ah, museu, eu tenho tanto no museu escultura, quanto eu tenho também pintura. Então, eu vou colocar que se refere aos dois. Aí, vocês vão colocar dentro do quadrinho de vocês aí, A, certo? Agora, por exemplo, arcilla, né, que é argila. Argila eu uso para pintura? Ou eu uso para escultura? Ou eu uso para os dois? Aí vocês vão colocar a letra correspondente, tá bom? E assim vocês vão fazer com todas as palavras. Na sequência, vocês têm o exercício 2, que vai precisar que vocês façam aí uma pesquisa. Por quê? ¿Sabes a qué artista pertenece cada una de las obras a continuación? Relaciona el nombre de los artistas com a obra de arte correspondente. Se necessário, poderá investigá-los na internet. Então, você sabe a que artista pertence cada obra dessa? Vocês têm aí duas obras, certo? Relacione o nome do artista com a obra correspondente. E se necessário, que eu acredito que não vai ser necessário, você pode pesquisar na internet para saber a resposta. Então, nós temos aí o de vocês até o quadro está aí acima, o Diego Rivera e o Pablo Picasso. Então, vocês têm que relacionar qual dessas telas aí é do Pablo Picasso e qual é do Diego Rivera, certo? Então, façam os exercícios e depois não deixem de corrigir com o vídeo, né? Com el video de corrección. Hasta chicos!